Tem gente que acha que amar é natural, que nasce com a gente, que vem no pacote da vida, que é um instinto. Mas não é. Ninguém nasce sabendo amar. A gente aprende, ou pelo menos deveria aprender. O problema é que quase ninguém aprende de verdade. A gente cresce vendo amor em filmes, novelas, músicas, histórias e em frases bonitas. E sem perceber, a gente vai formando uma ideia de que amar é sentir algo intenso, que amar é cuidar, é estar junto e é nunca desistir de alguém. Só que a vida não ensina isso de forma clara. Ela ensina amor através de pessoas quebradas, pais que amam, mas não sabem demonstrar, relacionamentos que começam com carinho e terminam com silêncio, e amizades que desaparecem sem explicações. E aí você cresce, confuso, sem saber exatamente o que é amor. Erich Fromm, um dos maiores filósofos sobre o amor, dizia algo muito simples: o amor é uma arte, e arte precisa ser aprendida, treinada, compreendida e praticada. Mas ninguém ensina isso na escola. Ninguém senta com você aos 10 anos e diz: olha, amar é difícil, amar exige maturidade e amar exige paciência. Ninguém explica. Então você aprende do jeito que dá, assistindo histórias, imitando comportamentos e repetindo padrões. E é por isso que muita gente cresce sem saber amar. Não porque a pessoa é fria ou porque ela é ruim, mas porque ela nunca teve um exemplo saudável do que é o amor. Porque quem não aprende a ser amado, aprende a mendigar atenção. Quem não aprende a receber carinho, aprende a aceitar qualquer migalha. Quem não aprende o que é amor, aceita qualquer coisa que pareça amor. Uma mensagem, um abraço e um pouco de atenção. E já acha que encontrou algo especial, porque no fundo nunca aprendeu a diferenciar amor de necessidade. Nietzsche, ele dizia uma coisa bem dura, mas que é verdade. Muitas pessoas não amam o outro, amam a sensação de não estarem sozinhas, porque amar não é só sentir algo, é entender o outro, é respeitar o espaço e aceitar as imperfeições daquela pessoa. É permanecer, mesmo quando não é conveniente. Só que ninguém ensina isso. O mundo, ele ensina paixão, ensina intensidade e ensina sofrimento romântico, mas não ensina o amor. Isso se dá porque muita gente não sabe amar, porque elas estão ocupadas demais tentando sobreviver emocionalmente, tentando não se machucar, tentando não ser abandonado de novo, tentando não confiar demais, porque confiar dói, se abrir dói e se entregar dói. Então a pessoa cria uma armadura, fica fria, distante, controlada, não porque não quer amar, mas porque nunca aprendeu como fazer isso sem se destruir. Schopenhauer, ele dizia que o ser humano vive oscilando entre o desejo e o sofrimento. E no amor, isso fica ainda mais evidente. Você quer amar, mas você tem medo. Você quer se aproximar, mas teme ser rejeitado. Você quer confiar, mas lembra de tudo que já deu errado. E sem perceber, você vai se fechando, se protegendo e se afastando. Até que um dia você olha para si mesmo e percebe algo estranho. Você quer amar, mas não sabe como. E isso gera culpa, porque o mundo diz que amar é fácil, que amar é natural e que amar é bonito. Mas ninguém fala da confusão, ninguém fala do medo, ninguém fala da insegurança, ninguém fala do fato que às vezes você simplesmente não sabe o que fazer com seus sentimentos. E tudo bem, porque aprender a amar leva tempo, leva experiência, leva erros, leva decepções e leva tentativas. Não é algo que acontece de um dia para o outro. É um processo lento, silencioso e muitas vezes doloroso, mas necessário, porque no fundo todo mundo quer amar, mesmo quem diz que não quer, mesmo quem finge que não precisa, mesmo quem se fechou completamente. No fundo, todo mundo quer sentir que pertence a alguém, que é importante para alguém, que é amado de verdade. E talvez o primeiro passo para aprender a amar seja aceitar isso, aceitar que você não sabe tudo, aceitar que ainda está aprendendo e aceitar que amar não é algo que se domina, é algo que se constrói pouco a pouco, dia após dia, eu após eu, até que um dia sem perceber,
você começa a entender que amar não é ser perfeito, não é fazer tudo certo, não é nunca falhar, é apenas sentar, mesmo com medo, com dúvida, sem saber exatamente o que está fazendo. E tá tudo bem não saber. O amor, ele é muito lindo visto de longe, seja nos filmes, nos animes, nas músicas, nas séries, mas na vida real, o amor ele é um pouco assustador. Na verdade, ele é bem assustador, porque o amor, ele exige algo que quase ninguém quer dar: vulnerabilidade. Amar significa se abrir, significa mostrar quem você é de verdade, sem máscara, sem defesa e sem controle. E isso é assustador, porque quando você se abre, você se expõe, mostra suas inseguranças, seus medos e suas fraquezas, e coloca tudo isso nas mãos de outra pessoa. Kierkegaard dizia que amar é um salto de fé. Você não tem garantia, não tem segurança, não tem certeza se vai dar certo. Você apenas se joga e espera que o outro não te deixe cair, mas o medo ele sempre está lá. O medo de ser rejeitado, o medo de não ser suficiente, o medo de ser abandonado, medo de se apegar demais, medo de sofrer. E por causa disso, muita gente evita amar, prefere relações superficiais, conversas rasas, conexões rápidas, nada muito profundo, nada muito sério, porque quanto mais profundo, maior o risco. E o ser humano, ele odeia o risco emocional. Existe um dilema chamado dilema do ouriço, que é o seguinte: quanto mais perto os ouriços ficam para se aquecer, mais eles se machucam com os espinhos. Mas se eles se afastarem, eles morrem de frio. E o amor é exatamente isso, uma tentativa constante de se aproximar sem se ferir demais. Nietzsche ele dizia que aquilo que amamos revela nossa fragilidade, porque amar é admitir que algo fora de você é importante, e quando algo é importante, pode te ferir, pode ir embora e pode acabar. E isso acaba com o controle. E o ser humano, ele ama controle, ama previsibilidade, ama segurança. Por isso amar é tão difícil, porque amar é aceitar que você não controla o outro, não controla o sentimento, não controla o futuro. Você apenas vive, sente e tenta, mesmo sem garantias, mesmo sem promessas, mesmo sem certezas. E talvez seja isso que torna o amor tão raro. Não é a falta de sentimento, é a falta de coragem. Coragem de se abrir, coragem de confiar e coragem de se mostrar imperfeito. Porque amar não é só dizer eu te amo, é dizer eu tenho medo, mas eu tô aqui com você. E isso exige força, mais força do que qualquer homem forte na terra pode suportar. Quando alguém não sabe amar, essa pessoa geralmente tenta controlar. Controlar a atenção, o tempo, as mensagens, o comportamento do outro. Não porque essa pessoa é mal, mas porque ela tem medo. Medo de perder, medo de ser trocado, medo de não ser suficiente. Bauman dizia que os relacionamentos modernos são líquidos. Nada é sólido, nada é permanente. Tudo pode acabar a qualquer momento. E isso gera ansiedade. Então, a pessoa ela tenta te segurar, cobrar, exigir, garantir que você não vai embora. Mas quanto mais essa pessoa tenta controlar, mais o amor vai se afastando, porque o amor, ele não cresce em uma prisão, ele cresce em liberdade. E querer controlar uma pessoa é o completo oposto de amar alguém. Tentar controlar alguém é a mesma coisa que tentar transformar o outro em algo previsível, em algo seguro, em algo que nunca vai te abandonar. Mas pessoas não são seguras. Pessoas mudam, sentimentos mudam e a vida muda. E aceitar isso é parte do amor. Marco Aurélio ele dizia que tudo na vida é transitório, nada permanece e nada fica para sempre. E quando você entende isso, você começa a amar de forma diferente, sem tentar segurar a pessoa, tentar prender, tentar controlar. Você apenas vive o que existe agora, o momento presente e a conexão presente, porque amar também é deixar ir, mesmo quando dói. No final, amar não é sobre perfeição, nunca foi. Amar é um processo. Ele é confuso, incompleto, cheio de falhas. Epicteto ele dizia que não controlamos o que acontece, apenas como a gente vai reagir. E no amor, isso é ainda mais verdadeiro. Você nunca vai conseguir controlar quem vai ficar, quem vai embora, quem vai te amar, quem vai te esquecer. Você só controla como ama.
e como você se entrega, como vive suas relações, e isso já é suficiente. Porque amar não é encontrar a pessoa perfeita, é aceitar a imperfeição, a sua e a do outro, é entender que haverá erros, mal-entendidos, silêncio, distâncias, mas mesmo assim ainda pode existir carinho, ainda pode existir cuidado e ainda pode existir conexão. Até porque o amor é a única coisa que transcende tempo e espaço. E talvez seja isso. O amor não é controle, nem garantia, nem perfeição. É apenas um vínculo humano tentando sobreviver ao caos da existência. E às vezes ele sobrevive, às vezes não, mas ainda assim vale a pena. Porque no final, aprender a amar não significa nunca sofrer, significa apenas não desistir de sentir, mesmo depois de decepções, mesmo depois dos erros, mesmo depois das perdas. Para todos que não aprenderam a amar, ainda dá tempo. Amar não é um talento, é uma prática, um processo, um caminho, e ninguém nasce sabendo ele. Todo mundo aprende no próprio ritmo, no próprio tempo, do próprio jeito. E isso já é mais do que suficiente.